O Franklin Richards foi considerado como além dos Ômegas, né, pelos próprios Celestiais, e foi também considerado pelo Galactus o mutante mais poderoso já nascido. No entanto, o Franklin Richards nem mesmo é um mutante. É dito que os seus poderes de controlar a realidade o fizeram simular o Gene X. Além disso, alguns mutantes muito poderosos recebem classificações variadas, como por exemplo o Vulcano, que é o irmão do Ciclope. Ele foi declarado como algo além do nível Ômega pelo próprio Prof. Energia. Outro mutante também, o Matthew Malloy, né, e também o X-Men, são classificados como algo além do nível Ômega, mas nunca se tratou assim de algo muito oficial e apenas falas de alguns personagens e consideração também de fãs. Também dentro dos quadrinhos existe uma mutante chamada de Miranda, de uma realidade alternativa que podia distorcer fortemente a realidade e se considerou, né, o nível Omnicron acima dos níveis Ômegas. Essas citações ocorreram na época em que a Marvel não tinha uma classificação oficial, ao contrário do que temos hoje em dia. Então, nível Ômega era um termo mais largado e vários personagens recebiam esse título. Tanto que a maioria dos personagens que são além desse nível Ômega que eu citei não aparecem mais nas histórias, ou então tiveram algum tipo de malabarismo para afirmar que não são mais mutantes, já que é muito difícil manter seres com esse nível de poder nas histórias recorrentes. Mas então eu reuni todos esses mutantes que já foram considerados pelos fãs ou chamados dentro das próprias histórias em quadrinhos como mutantes além do nível Ômega ou mutantes do nível Omnicron. Isso não é oficializado pela própria Marvel, né? Só em algumas histórias, como eu falei, tem citações, então os fãs meio que reúnem isso e a gente mesmo acaba criando, né, essas classificações, essas variações aí entre os mutantes. Em outros animes também a gente tem isso, por exemplo, né, no One Piece, a galera faz muito vídeo dos personagens de nível Yonkou, que são os níveis dos piratas mais poderosos lá, mas esse lance de personagem nível Yonkou não existe, mas a galera faz, os fãs fazem, a gente gosta de fazer isso, de ranquear, listar os personagens. Fica um pouco mais fácil da gente entender cada um dos personagens, aonde eles se encaixam no nível de poder e etc. Então vamos seguir a mesma ideia aqui nesse vídeo, e se você curte os mutantes, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e como vocês puderam ver, com um cenário aqui um pouco diferente, né, passamos por uma mudança, então eu tô organizando algumas coisas aqui. Se vocês tiverem alguma dica ou alguma sugestão para eu alterar aqui no cenário, também me diga aí se vocês curtiram ou não, comenta aí, joga nos comentários. Vamos lá então, já deixou o like, se inscreveu? Então vem comigo. Número 1, mutante além do nível Ômega, Franklin Richards. Já que eu toquei no assunto durante a introdução, né, então é melhor já tirar o elefante da sala e explicar essa situação do Franklin Richards, cara. Bom, ele faz parte de um seleto grupo de personagens que mudaram a classificação dos seus poderes por decisões editoriais. Junto com ele temos a Feiticeira Escarlate, que também deixou de ser uma mutante, e a Kamala Khan, que virou uma mutante recentemente, deixou de ser uma inumana. Essa decisão foi duramente criticada pelos leitores, já que o Franklin Richards é um dos personagens mais antigos da editora e sempre foi um mutante. Mas segundo o professor Xavier, ele apenas usava os seus poderes de manipulação da realidade para simular o Gene X, sendo então um falso mutante. Mas enquanto ele fazia parte dessa raça, durante uma batalha contra um grupo dos Celestiais, as próprias entidades cósmicas classificaram seu poder como muito acima do nível Ômega. Mesmo criança, a sua manipulação de realidade já era capaz de afetar os poderosos deuses criadores de galáxias, e quando a sua forma adulta apareceu, se mostrou ainda mais habilidosa com seus poderes. Franklin Richards foi também capaz de reconstruir o multiverso depois da grande saga das Guerras Secretas, o mesmo multiverso que ele está destinado a ver acabar, né, a enxergar o fim desse universo e assim se tornar o novo Galactus, o novo devorador de mundos do próximo universo. O bicho é sinistro, então sim, se existe esse lance de além do nível Ômega, ele é o personagem. Número 2, temos o Marquês da Morte. O Franklin Richards é um criador de universos, enquanto o Marquês da Morte é o destruidor. O Marquês da Morte nasceu no universo 807.128 e é o único mutante dessa sua realidade, e logo ao despertar os seus poderes já estavam rompendo paredes das dimensões. O seu poder era tão grande que o Reed Richards o levou para o universo principal, o 616, e o manteve ali preso em um sono eterno, para assim impedir o Marquês da Morte de acessar os seus próprios poderes e causar um caos aí nas realidades. Isso não
durou muito, e ao recobrar a consciência, ele vagou por bilhões de anos, aprendendo a controlar melhor os seus poderes, dominando assim o espaço e o tempo. Os seus maiores feitos são manipular deuses e entidades cósmicas para lutar ao seu lado, invocar personagens de outros universos, destruir realidades inteiras, e também foi o mestre do Doutor Destino. Ele era tão poderoso que o Destino, cara, estudou magia por milhões de anos, e mesmo assim só o derrotou quando o vilão foi enfraquecido por uma versão mais nova do próprio Marquês da Morte. Lembrando que recentemente também eu lancei um vídeo aqui no canal contando toda a história do Marquês da Morte, esse mutante que foi considerado como além do nível ômega. Se você quiser conhecer um pouco mais com detalhes, né, clica no card aqui em cima, vai ter um vídeo lá pra você bem da hora. Número 3, temos agora o Legião. Não tem como fazer uma lista e não incluir esse personagem, né? Com o Franklin Richards deixando, né, de ser um mutante, e com o Marquês da Morte agora morto, o Legião é sem sombra de dúvidas o mutante mais poderoso vivo atualmente. Assim como o próprio Franklin Richards uma vez também já foi, o Legião teve o seu poder reconhecido pelo Celestial Progenitor, sendo chamado de Destruidor e Construtor de Mundos. Os seus poderes mutantes são os da manifestação de outros poderes, e com cada novo poder, ele também recebe uma nova personalidade na sua mente para administrar melhor esses poderes. Já foi dito que dentro da sua mente, né, que é bem perturbada, possuem cerca de 200 personalidades níveis ômegas, o que já o deixa em outro patamar de poder. Duas das suas personalidades mais fortes já apresentadas nos quadrinhos são a Legião Verdadeira, capaz de manipular a realidade e vencer os deuses do limbo, né, que eram mais poderosos do que inclusive o Dormammu, e a personalidade Moira, que foi capaz de deformar todo o universo 616, e depois colocou toda a realidade em uma caixa, além de ser onipresente e capaz de controlar todos os aspectos fundamentais da existência. Legião cria a realidade à vontade, ele pode destruir a realidade à vontade, ele si próprio já se apagou da existência quando ele não queria mais existir, e depois ele mesmo se trouxe de volta à existência. O cara é insano. Número 4, temos o Vulcano. Vulcano atualmente não tem o mesmo nível de poder que tinha quando apareceu pela primeira vez nos quadrinhos, mas ele ainda é considerado um mutante de nível ômega. Porém, na sua primeira, cara, aparição ali, a impressão que ficou foi algo realmente absurdo. Os seus poderes são o da manipulação de energia, e por ser o nível ômega, né, os seus poderes não conhecem limites. Ele até mesmo pode manipular a magia, e usava isso para derrotar o Adam Warlock. A Emma Frost, uma das maiores telepatas ali do mundo dos mutantes, né, da Marvel, utilizando o cérebro que amplia os seus poderes, desmaiou ao tentar ler a mente do Vulcano, né, quando acabou conhecendo ele. As suas capacidades são tão extensas que ele pode desligar outros poderes baseados em energia, como os poderes, por exemplo, do Ciclope, e sozinho foi capaz de conquistar o trono do Império Shinra. Também pode manipular o cérebro dos seus oponentes, né, como ele fez com a Rachel Summers, que já foi também taxada como mutante de nível ômega. Infelizmente, atualmente ele só apanha, cara, mas eu tenho esperanças de ver o personagem voltar a ser o que ele já foi, capaz de lutar contra o Raio Negro e sair vivo pra contar a história. Como eu disse, ele já foi considerado dentro dos quadrinhos como mutante além do nível ômega, mas atualmente ele tem a classificação oficial como nível ômega, e eu acho que é só isso mesmo. Só isso mesmo é fogo, né? O cara já é um mutante de nível ômega, pô, tu quer mais o quê? Número 5, temos Mad Jean Jasper. Jean Jasper era um político do universo 238 que disfarçadamente era um mutante deformador de realidades. Ele usava o seu cargo de político de fachada para travar uma guerra com outros mutantes e manter a sua supremacia de mais poderoso. Ele também existe no universo 616, onde é ainda mais poderoso, mas nunca foi um personagem extremamente relevante, tanto que teve poucas aparições. Essencialmente, ele é onipotente. A sua deformação de realidade emana através dos universos e foi taxado como uma ameaça a todo o omniverso, que é a junção de todos os multiversos. Você vê aí que o cara é insano. Ele pode sobreviver sem um corpo físico e várias vezes ele já foi capaz também de se regenerar de ferimentos letais. Também pode criar seres vivos, criar universos inteiros, manipular almas e muito mais. Como eu disse, ele é praticamente onipotente. Eu não falo onipotente mesmo assim 100%, porque eu acho que o único ser realmente onipotente da Marvel é o Anaboval, que é o deus supremo de tudo. Mas bem, esse mutante aqui ele foi dado como morto, mas algum tempo atrás ele apareceu em um quadrinho dos X-Men, mas não foi mostrado ali se ele ainda possui esses poderes nesses níveis. Número 6, mencionei ele no início, Matthew Malloy. Matthew Malloy era um homem comum que despertou seus poderes mutantes ao presenciar a morte da sua esposa e também ficar cara a cara com um Skrull. Graças a esse trauma emocional, seus poderes ficaram fora de controle
controle e ele destruiu tudo à sua volta, incluindo a sua ex-cunhada que estava tentando ajudar ele. Ele foi taxado como mutante além do nível ômega pelo próprio Fera e Professor Xavier, que também afirmou que a leitura de energia dele era a maior já registrada pelo cérebro. Ele foi comparado pelo Ciclope, que era o líder dos X-Men, como uma ameaça no nível da Feiticeira Escarlate, da Fênix Negra ou com poderes no nível do Franklin Richards e do Legião, cara. Ele conta com a deformação de realidade, telepatia, telecinese, teletransporte, manipulação da matéria, autorressurreição e vários outros poderes insanos. Eu acho que vale um vídeo aqui no canal só sobre ele. Mas bem, nem mesmo Rachel Summers, junto do Professor Xavier e Exodus, né, também era um mutante de nível ômega, foram capazes de invadir a sua mente. Matthew foi capaz de derrotar todos os X-Men que tentaram, né, um combate contra o personagem direto. E ela é capaz também de destruir montanhas e desintegrar pessoas só com uma pequena mudança de humor. Ninguém conseguia derrotar esse personagem, cara. Eles não iam conseguir. Eles encontraram então uma única forma: voltar no tempo e impedir o personagem de nascer. Assim então ele não iria ser criado no futuro, no presente, né? E não iria desenvolver os seus poderes que estavam absurdos e imparáveis. E só pra você ter uma ideia, a SHIELD conseguiu lançar um ataque aéreo nos quadrinhos, né? Que acabou matando o personagem. Aí ele simplesmente decidiu voltar à vida. E voltou à vida, cara. Então você vê que realmente é um personagem insano. Eu vou trazer um vídeo contando com detalhes a história quando ele apareceu, o que ele foi capaz de fazer, os poderes que ele utilizou. Vocês vão ver o nível do personagem. Mas sim, é mais um personagem aí considerado além desse nível ômega. Número 7 temos Nate Grey, cara. Nate Grey, ou X-Men, né, como já foi chamado, é resultado de uma manipulação genética do Senhor Sinistro, na realidade da Era do Apocalipse, né, para deter o próprio Apocalipse. Ele é basicamente um filho do Scott Summers e da Jean Grey, né. A união do sangue dessas duas famílias é capaz de gerar mutantes extremamente poderosos. O X-Men, cara, ele possui a telepatia, telecinese, comparados com a da Jean Grey, que é uma mutante de nível ômega, porém é comparado com a da Jean Grey enquanto ela está em posse da Fênix Negra, o que quer dizer que ele é muito insano. O cara tem um nível de telepatia e telecinese de uma entidade cósmica. E ele também se levou a um outro nível de existência. Listar todos os feitos do X-Men, seus poderes totais levariam um dia inteiro, mas eu vou dar alguns exemplos que mostram que ele não fica atrás de ninguém dessa lista. Ele já foi capaz de criar um novo plano de existência. Sua telepatia alcança todo o universo, já retornou também após ser apagado da existência, pode distorcer a realidade e já derrotou dois outros personagens mutantes de nível ômega, né? O Homem de Gelo e o Exodus. Por muito tempo, o X-Men Nathan Grey, né, foi exclusivamente o mais poderoso mutante e dito capaz de rivalizar com o Sentinela, né, o Superman da Marvel. Em alguns quadrinhos, foi mostrado que o seu poder é proveniente de manipulações dos Celestiais e inclusive já recebeu mais poderes conforme foi passando o tempo. O cara é realmente um mutante insano, um dos mais poderosos que existe. Esse mutante, o Nathan Grey, se você não conhece muito bem, é basicamente o Cable, o mutante Cable, sem o vírus tecno-orgânico que dá aquele aspecto tecnológico do Cable, né? Aquele braço mecânico e tal. Aquele vírus fica meio que tentando matar o Cable, e o Cable então tem que usar todos os seus poderes para não ser morto e não ser consumido por esse vírus tecno-orgânico. Se o Cable não tivesse esse vírus, o próprio Cable se tornaria o Nathan Grey, né? O X-Men. Número 8 temos agora o Imper Storm. Jonathan Richards é um mutante da Terra 967 e mais um também da família Richards a superar ali o nível ômega. Isso porque ele é filho do Franklin Richards e da Mulher Invisível, que nessa realidade não é a mãe dele, né? Porque se fosse ia ser meio que bizarro isso. Mas bom, essa Mulher Invisível era na verdade filha do Ciclope e da Fênix. Então resumindo, ele tem a genética mais bem abençoada do mundo dos mutantes e dos personagens da Marvel. Esse bicho tem tanto poder que ele dominou todo o seu universo, se tornando imperador de cada um dos mundos habitados e se tornou um verdadeiro tirano. Ele tem um poder psicônico, né, virtualmente infinito, e pode também controlar as forças fundamentais do universo, permitindo que ele crie e reestruture tudo que existe à vontade, manipulando a realidade até mesmo em um nível molecular. Ele é feito de átomos indestrutíveis e, segundo Reed Richards, isso o torna um organismo perfeito em nível subatômico. Também pode obter qualquer poder que ele quiser, tipo o Legião. Pode se adaptar a qualquer coisa que o prejudique, tem poderes mágicos, pode criar e evoluir a vida a partir do nada e absorver também poderes de outros celestiais. E também pode absorver os poderes do Tribunal Vivo, cara, de todas as linhas do tempo. O cara é ridículo de forte e derrotou todos os heróis mais poderosos ali do seu universo e só foi derrotado por ajuda do roteiro, senão o personagem seria invencível. Na porrada mesmo, ninguém vence o personagem. Número
9 temos a Miranda. Miranda é uma personagem bem recente e não foi muito apresentada ali, muito explorada nos quadrinhos, mas o pouco que vimos dessa personagem já a torna talvez uma das mais, se não a mais forte dessa lista. A princípio ela parecia ter poderes cósmicos relacionados à manipulação da realidade, nada muito impressionante comparado ali ao Franklin ou Nathan Drake, mas na verdade ela é capaz de alterar toda a continuidade da Marvel Comics como um todo. Por isso ela é talvez a mais poderosa dessa lista. Ela não está mudando a realidade com os seus poderes, ela está mudando todo o roteiro dos quadrinhos, e é por conta dela que existe o termo de nível Omnicron que eu mencionei no início. Também foi dito que ela é uma mutante responsável por todas as alterações das histórias de origens e de todas as mudanças nas continuidades das histórias da Marvel. Mas fica a dúvida aí se a Marvel vai simplesmente esquecer dessa personagem, né, que ela existe, ou transformá-la em uma personagem mais recorrente e uma entidade cósmica que move todo o universo dos quadrinhos da editora. Como eu disse, ela apareceu bem pouquinho nos quadrinhos, mas foi basicamente isso que temos. Quando eu conheci a personagem, me veio essa ideia, cara, eu vou fazer um vídeo aí dos mutantes de nível Omnicron, ou que se assemelham a esse nível, se esse nível existe, né? Mas agora existe, a gente aqui criou ele. Se você por acaso conhece outro mutante nível além do Ômega, comenta aqui embaixo pra gente complementar esse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, e tem esses outros 2 vídeos aqui que você vai curtir muito, hein? Assiste, tá bom, hein? Valeu!